Meus amados irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Olha, na semana passada eu falei a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Falei da segunda vinda porque Jesus Cristo veio na terra 3 vezes. Veio uma vez para sangrar, para morrer, e Jesus Cristo virá outra vez para buscar suas noivas nos ares, e a outra vez ele vai vir com o exército do céu junto com ele. Hoje nós vamos entrar nesse tema para vocês saberem um pouco a respeito do final dos tempos. Mas eu quero ler aqui para que vocês venham entender isso. Isso está no capítulo 19 do livro de Apocalipse, que diz assim, capítulo 19, versículo 11, e diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido em umas vestes salpicadas de sangue, o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. E seguiu os exércitos do céu, que há no céu, de cavalos brancos, vestidos em linho fino e branco de puro. Grande Pai Celestial, Senhor, abre o entendimento, Senhor, das pessoas, para que as pessoas venham entender, Senhor, o que vai ser pregado aqui. Mas para isso, para começar essa pregação, vamos aqui no primeiro selo. A revelação dos 7 selos, o primeiro selo. O que o profeta irmão Branham fala a respeito do que vai acontecer. Ele diz assim: assim como o Cordeiro, como Cristo estava lá, no cavalo branco, ele fala assim, note, o Cordeiro que abriu o livro, e é o Cordeiro, é Cristo. Mas visto deste então, nós vimos no livro de Apocalipse, capítulo 19, vindo num cavalo branco. E se eu gostaria de ler, vamos abrir em Apocalipse 19, versículo 11. E apesar de ler rapidamente agora, enquanto estamos, note, temos tempo suficiente. Espero que assim isso se tratará um pouquinho melhor para nós. 19, versículo 11. Começamos com o versículo 11. Leamos abaixo. Iniciando ao 16. Ele começa a ler o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Ele diz assim: E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, não na terra, no céu, veja, o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Está lendo o capítulo 19 de Apocalipse. E os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Veja, diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Vocês estão vendo? Jesus Cristo tinha um nome. Depois nós vamos falar a respeito desse nome. Aí ele fala assim: quero poder parar nisso só um minuto. O irmão Branham bate no púlpito uma vez, pausa, ó, que coisa. Eu tenho uma boa noção, mas talvez eu pudesse, e vocês, e a congregação diz, continue. Aí ele fala assim, ó, olha, note bem o que o irmão Branham vai dizer aqui nesse versículo. Veja, ninguém conhece e sabia que o nome de Jeová não está correto. Qualquer um sabe, Dr. White, seu irmão, sabe que isto é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. Soletraram JVHU ou JVHU, quero dizer, não é Jeová. Não conseguiram chegar perto. Ele não sabe o que é e chama de Jeová, mas não é o seu nome. Vocês estão vendo? Quando eles traduziram
o nome de Jeová, o profeta está dizendo aqui que o nome de Jeová não está correto. Está entendendo? Não está correto. Ele fala assim: veja, toda vez que uma vitória é ganha ou algo se dá, o nome é mudado. Ele fala assim: veja, o dia de Abraão, ele era primeiro Abrão, e nunca podia ter aquele bebê até que seu nome fosse mudado de Abraão. Sarai não conseguiu ter nada a certo que um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara. Jacó significa um suplantador, um enganador. Foi isso que ele fez. Ele colocou pele de ovelha sobre si e enganou seu pai profeta para conseguir o direito de primogenitura. Ele colocou vara de álamo na água descascada para amedrontar o gado quando eles estavam presos com seus gados, quando crias, para produzir gados e ovelhas salpicadas. Não passava de um enganador. Mas certa noite ele se aproximou de algo verdadeiro, sobre o que era verdadeiro, e permaneceu com isto, e ficou firme, e venceu, e o seu nome foi mudado e chamado de Israel, que significa um príncipe com poder diante de Deus. Vocês estão vendo? Está certo? A congregação diz amém. Tudo verdade, tudo vencedor. Simão era pescador, mas quando a sua fé compreendeu sobre o que era Jesus, quando ele disse que era o Messias, e lhe disseram qual era o nome de seu pai, e ele foi vencido e mudado de Simão para Pedro. Vocês estão vendo? O mamãe está dizendo que cada vez que uma vitória é ganha, o nome é mudado. É por isso que, para que você venha subir no arrebatamento, você precisa conhecer o seu novo nome. O novo nome. E ele fala assim: Paulo, bem, Saulo, um bom nome, Saulo, foi um rei certa vez em Israel, mas ele, como Saulo, não convinha ser um apóstolo. Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. E assim Jesus mudou o seu nome de Saulo para Paulo. Vocês estão vendo? Aí fala assim: Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus, mas quando estava na terra ele foi Redentor. Isto é verdade, mas quando conquistou a morte, o inferno, e o venceu, subiu às alturas, e ele recebeu um novo nome, e é por isso que gritam de maneira e fazem e não recebem nada. E será revelado nos trovões. Está vendo? Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Aqui o profeta está lendo o capítulo 19 do livro de Apocalipse, que Jesus vem cavalgando, e esse nome será revelado nos trovões. Eu vou explicar como é que esse nome vai ser revelado. Será revelado nos trovões. Está vendo? Note os mistérios. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja, vocês sabem? Haver algo, note. Ninguém conhecia e sabia, senão ele mesmo. Agora, note. Ninguém conhecia e sabia, senão ele mesmo. E estava em umas vestes salpicadas de sangue, o seu nome por qual se chama a palavra de Deus. O profeta está dizendo aqui que quando Jesus Cristo, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, que ele desce para fazer a matança dos reis da terra, para destruir o anticristo, ele vem com um nome que só ele mesmo sabia, mas esse nome aqui seria revelado nos trovões. Eu vou explicar para vocês aqui. Perguntaram para o irmão Brano o que são os trovões. As revelações que estão contidas no 7 selo. O que são os trovões, irmão Brana? São as revelações que estão contidas no 7 selo. No 7º selo existe uma revelação, que é o segredo do arrebatamento, que ainda não foi dado. Então, esse nome de Jesus Cristo só será revelado quando os 7 trovões estiverem na terra soando suas vozes. Vocês estão entendendo que nós não temos a revelação ainda do 7º selo.
e perguntaram o que são os trovões. São as revelações que estão contidas nos 7 selos. Se o 7º selo não foi dado a conhecer o seu mistério, então o 7º trovão ainda não está aberto. Então vocês entenderam? Para que Jesus Cristo venha descer com esse nome, que o profeta fala que não é Jeová, que os tradutores não conseguiram chegar perto, é preciso que esses 7 trovões estejam na terra, soando suas vozes. Nós temos as revelações do que são os trovões, mas nós não temos o cumprimento dos trovões. O 4º selo ainda não está aberto para a humanidade, porque o 4º selo abre na voz de um profeta. Tem que ter um profeta aqui na terra para abrir o 4º selo, que ele vai dizer assim: vem e vê. Eis um concílio mundial de igreja. Eis um cavalo amarelo. Tem que ter alguém para apontar esse concílio e dizer assim: está aí um concílio. Este é o concílio. Porque o 4º selo, ele abre em voz de águia. Ele abre com um profeta. Mas o profeta em Romana revelou que era o 4º selo, mas o 4º selo ainda não foi aberto. Não, nos dias de Mombrana, ninguém estava ali vendo o concílio mundial de igreja regendo naquele momento. Mas quando o 4º selo se abre na voz de águia, diz assim: vem e vê. Eis aí o cavalo amarelo. Vocês estão vendo, nós temos as revelações do que são os trovões, mas os trovões ainda não estão manifestos. O trovão que está manifesto é o 1º selo, o 2º selo e o 3º selo. O 4º selo ainda não está manifesto. Parte do 5º selo aconteceu lá atrás, quando os judeus foram perseguidos, e a outra parte do 5º selo vai acontecer dentro do 6º selo, na grande tribulação, que o 6º selo ainda não foi, o trovão do 6º selo ainda não foi aberto. Ainda não estamos na grande tribulação. Então, o nome de Jesus Cristo será revelado nos trovões. Quando os 7 trovões consecutivos estiver soando suas vozes na terra. Quando todos os selos estiverem abertos. Aí o Senhor Jesus Cristo desce no capítulo 19 do livro de Apocalipse, com um nome que só Ele mesmo sabia. Vocês estão entendendo que esse nome tem a ver com JVHU, mas o profeta fala que não é Jeová, que os tradutores não conseguiram chegar perto. Mas como está escrito aqui na Bíblia, bem assim, aqui vamos em 1 Coríntios 16, versículo 24, diz assim, para que vocês possam entender: não sabeis vós que, deixa eu ver, 1 Coríntios 10, versículo 2, que diz assim: e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. Olha, meus amigos, quando as pessoas saíram do Egito naquele êxodo, a Bíblia está dizendo que todos aqueles que saíram para atravessar aquele mar foram batizados em Moisés. Vocês estão entendendo? E no mar. Só que no final de Mateus, Jesus Cristo fala assim: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também passaremos por esse mesmo batismo. Nós fomos batizados em Jesus Cristo quando nós aceitamos o seu sacrifício. Nós fomos batizados em Jesus Cristo. Mas Deus, Ele tem um nome paterno. Esse nome paterno de Deus está em Lucas 16, 24. Deus tem 3 nomes. O nome de Jesus Cristo é o nome redentor de Deus. Mas Deus tem um nome de Pai. Isso está em Lucas 16, 24. E diz assim: quando
o rico morreu e foi para o inferno, ele chamou lá do inferno, ele orou no inferno, para você ver que Deus, ele ouve as orações das pessoas até lá no inferno, as pessoas sofrendo no inferno, clamando, Deus ouve, mas existe um abismo que ele não pode, o Espírito Santo não pode ir lá, mas Deus ouve a oração até daqueles que estão no inferno. E diz assim, ele diz assim: e clamou, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda-me que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque minha língua. Vocês estão vendo? Pai Abraão, ouvindo essa confissão, pois o nome de Deus como pai é Abraão. Vou mostrar para vocês aqui um pouco o que o profeta fala aqui, para que vocês venham entender que Deus tem um nome para a terra, e existe o Abraão terreno e o Abraão espiritual. Ao que o Rembrandt diz nesta mensagem aqui, esta mensagem é eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele fala assim, mas olha aqui, nós nunca tivemos um mensageiro em Sodoma, antes cujo nome terminasse com HM, até agora. Tivemos um Spone, um Wesley, ou Lutero, todos mais, mas nunca um mensageiro internacional cujo o nome terminasse com HM. Antes disso mesmo, veja, temos um Graham, 6 letras, Graham, Billy Graham. Estes formam o Evangelho, a grande obra de Deus, um homem enviado de Deus. Ele tinha esse substação tão apropriada, e ele sacode as nações com isto. Veja, e nisso não há. Veja, Harold Robert, as denominações pentecostais, quando chegaram a existir como esse, ele fala 6 letras, não 7, Abraão. Aí ele fala Abraão, 7 letras, Abraão. Em inglês, Billy Graham, 6 letras. Vocês estão vendo? Quando o nome da Abraão chegou no inglês, chegou perfeito. Deus chegou, o nome de Deus chegou. Abraão, terreno, ele nem era Abraão, ele era Abrão, com 5 letras. Mas Deus deu parte de seu nome Abraão, colocou uma letra para ficar Abraão. Mas quando o nome Abraão chegou no inglês, o profeta está dizendo que o nome de Deus se tornou perfeito por causa do HAM. Mas como o irmão Brano estava ali, o Brano também com 7 letras, com HAM, que quero dizer para vocês que o mesmo significado do nome Abraão é o mesmo significado do nome Brano, pai de nações. Deus mandou um profeta gentil com este mesmo nome, com o mesmo significado, por causa do HM. O profeta fala que o nome HM significa pai de nações, e quando o nome Abraão chegou no inglês, chegou com 7 letras, Abraão, se tornou perfeito. Então, meus amigos, vê que nós já fomos batizados em Jesus, nós já fomos batizados em nome do Pai, nós já fomos batizados em Jesus em nome do Pai, Abraão, para que vocês possam entender. É uma mensagem que só poucos que vão entender mesmo a profundidade, por causa do conhecimento, que muitas pessoas denominacionais não têm esse conhecimento. E ele diz aqui, esta mensagem aqui é um julgamento. Ele fala assim: Abraão, no inglês, são 7 letras, a palavra de Deus aperfeiçoada, está vendo? Agora lembre essas pessoas que estavam lá no dia de Abraão agora. Abraão era o eleito, e ele não estava em Sodoma. Ele foi chamado para fora de Sodoma.
o mensageiro que visitou nunca foi a Sodoma. Vocês estão vendo? Quando Deus visitou Abraão, ele nunca foi a Sodoma. Ele nunca foi no mundo. Ele foi separado. Aí o profeta fala que o nome Abraão, no inglês, tá vendo? E ele fala assim, ó: quando houve um homem enviado a vocês, no final do seu nome, que tem um HAM, até agora tem um grão, vocês tiveram Sonde, Molde, Fênix e Calvino, mas nunca um HAM. Abraão, ele fala até Abraão com 7 letras, no inglês, tá vendo? São somente 6 letras, o nome Billy Graham são somente 6 letras, mas quando chegou no inglês, o nome Abraão se tornou 7 letras. Como o nome Branham também tem 7 letras e tem um HAM, então é o mesmo significado, porque tem que ser Abraão, porque o Senhor Jesus Cristo aqui, ele relata essa passagem do rico e Lázaro. O Senhor Jesus Cristo não ia mentir na Bíblia, não ia usurpar de nós por chamar Deus de Pai Abraão. Então existe um Abraão terreno e um Abraão espiritual, que é Deus. Deus como Pai de nações, ele é Abraão, ou Branham, porque Deus usou 7 letras também no irmão Branham, com esse HAM, para trazer esse evangelho a nós, gentios. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito desse nome, que o Senhor Jesus Cristo descerá com um nome que só Ele mesmo sabia, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo falou em nome do Pai, o Pai é Abraão, em nome do Filho é Jesus, mas em nome do Espírito Santo, esse nome que tem a ver com JVHU é o nome do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele desce encarnado em Jesus Cristo, ele desce encarnado em Jesus Cristo. Mas vamos prosseguir mais um pouco para ver o que o irmão Branham está dizendo na mensagem. Vamos ver se nós encontramos alguma coisa aqui para que nós vamos concluir. Ele fala aqui no 4º selo, a primeira vinda de Cristo é um mortal. Ele vem 3 vezes. Cristo vem 3. Está vendo? Observe como ele vem. Ele é o 4º, observe. Cristo, primeira vinda, ele veio com um mortal para sangrar. Um mortal, tá certo? Esta foi a sua primeira vinda. A segunda vinda é o arrebatamento. E nós encontramos nos céus, imortal. A sua terceira vinda, ele é Deus encarnado, tá vendo? Amém? O irmão Branham bate palmas. Deus Emanuel, para reinar sobre a terra, isto mesmo, somente 3. Vocês estão vendo? Quantos estágios? O cavaleiro, observe o 4º estágio deste cavaleiro, chamado morte. A morte segue, vocês estão vendo? Separação eterna de Deus. Quer dizer, Jesus Cristo ele vem em cavalos brancos com sua noiva, e o diabo estará montado no cavalo amarelo denominacional. No cavalo amarelo denominacional. E vamos ver o que o irmão Branham fala um pouco a respeito do que o profeta irmão Branham disse, para que nós possamos entender um pouco a respeito disso. Note, o cordeiro que está abriu o livro, o cordeiro, Cristo, não mais visto, desde então, mais visto no livro de Apocalipse, no capítulo 19, vindo num cavalo branco. Se gostaria de ler, vamos abrir Apocalipse 19, 11, e apenas ler rapidamente agora, enquanto estamos
enquanto estamos, nós temos tempo suficiente. Espero assim isto tornará um pouquinho melhor para nós. 19, versículo 11. Começamos do versículo 11. Leamos abaixo. Vocês estão vendo? Que o Senhor Jesus Cristo, ele desce no capítulo 19 do livro de Apocalipse para fazer uma matança, e ele vem com um nome que só ele mesmo sabia. Ninguém mais sabia. Quando ele desce nessa descida aí, ele vem com esse nome é o nome que tem poder, é o poder criativo, o poder de criar os mundos, como o profeta fala. Mas a noiva de Jesus Cristo sobe no nome de Jesus Cristo, na pureza. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele desce no capítulo 19 do livro de Apocalipse para fazer uma matança, para destruir os reinos da terra. Mas a noiva ainda está pura ali, no nome de Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo vem e revela para a sua noiva o seu nome vencedor, que o profeta fala que é JVHU, mas não é Jeová. Quando a noiva recebe a revelação desse nome, ela entra com o Senhor Jesus Cristo naquela matança. É aquele mesmo nome que o Senhor Jesus Cristo estava com o povo de Israel nas guerras, que sob o Espírito Santo, que destronava aqueles reinos, destruía e acabava com tudo. É aquele mesmo nome, só que este nome nunca foi revelado a ninguém. O profeta fala que os tradutores não conseguiram chegar nem perto, colocou JVHU, mas o profeta fala que não é Jeová. Aí as pessoas dizem, eu sou testemunha de Jeová, mas na verdade o nome nem é Jeová. Se nós soubéssemos como seria esse nome, nós falaria a palavra e nós consertaria todas as coisas. Consertaria todas as coisas. É o nome, o poder criativo. É o poder que Deus criou todas as coisas neste nome. Até o filho que foi gerado foi criado neste nome. JVHU. Não é Jeová. Então vocês estão entendendo que em Deus tem 3 nomes. Deus tem o nome de Jesus, que é o nome salvífico, o nome redentor. Deus tem um nome de pai, que é Abraão, mas quando chegou no inglês, chegou com 7 letras. Abraão com 7 letras. Que o irmão Branham também recebeu este nome, porque no nome do profeta irmão Branham tinha um HM. O nome Branham também tem 7 letras, que o profeta fala que Abraão, pai de nações. Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido, porque nós já estamos batizados em nome do Pai e do Filho, mas em nome do Espírito Santo nós só vamos ser batizados naquela descida lá, como as pessoas que saíram do Egito foram batizados na nuvem em Moisés. Nós também estamos sendo batizados. Espero que vocês entenderem esses nomes. Deus está sobre esses nomes, mas Deus revelou o seu nome salvífico. Deus revelou o seu nome de misericórdia. No nome de Jesus, Deus não pode fazer nada. Deus não pode matar. Deus não pode matar no nome de Jesus. Porque Jesus está no lugar, o Senhor Jesus Cristo, de intercessão, com seu coração de misericórdia para perdoar os nossos pecados, nos limpar. Mas se você um dia encontrar um homem cheio do Espírito Santo e você blasfemar contra esse homem, muitas pessoas morreram por causa disso. Morreram porque blasfemaram contra esse nome que o profeta fala, que tem a ver com JVHU, mas não é Jeová. Você um dia blasfemar contra... Tem muitas pessoas que atravessou a linha da misericórdia e do juízo, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Minha mãe hoje não está aqui para contar um testemunho que aconteceu com ela. Uma mulher convidou minha mãe para fazer uma oração na casa dela. Quando minha mãe chegou na casa da mulher para orar, uma moça chegou e começou
fazer desdém e gozando da cara de minha mãe. No momento que ela saiu, chegou em casa, deu um colapso e morreu. E eu tenho um irmão também que mora em Paulinha, que ele conta vários relatos quando ele estava cheio de Deus, pessoas que blasfemaram, quando ele estava fazendo aquela obra de Deus ali, foi pro pó, morreram. Ele conta. Um dia ele me contando para mim, falou: meu irmão, quando sai a sentença eu dou, Deus mandou, eu dou, morre na hora. E um dia eu falei para ele assim, ó, Deus já me deu muitas oportunidades para dar a sentença, e eu nunca falei. Ah, mas você tem que falar. Eu falei: eu nunca falei, porque quando eu me sinto na mesma condição das outras pessoas. Mas as pessoas baterem direto na face do Espírito Santo e dizer que aquilo ali é uma obra de Deus, aquilo do Espírito Santo ali, e dizer que é falso, ele não vive muito tempo não. O profeta falou: você pode falar mal do careca, pode falar mal do careca, que era ele mesmo, agora falar contra o que ele estava pregando ali. Muitas pessoas morreram por causa disso. Mas no nome de Jesus Cristo, é um nome maravilhoso, é um nome que nos salva, que nos limpa, nos purifica de todo o nosso pecado. O Senhor Jesus Cristo está na intercessão, intercedendo por nós, mas no dia que você blasfemar contra o Espírito Santo, você morre. Não dura muito tempo não, por causa do nome. É aquele mesmo nome que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava naquelas batalhas lá, protegendo aquele povo, o povo eleito de Israel. Então, meus amigos, cuidado com os nomes. Mas Deus, como pai de nações, como Abraão, Deus é pai de nações. Ele veio para salvar todos os gentios através de uma mensagem, do qual essa mensagem que eu vos prego, que vocês possam entender que Deus tem esses 3 nomes. Mas o nome verdadeiro, o nome de Jeová, que não é Jeová, só será revelado nos trovões. Quando esses 7 trovões consecutivos estiverem na terra soando suas vozes. Nós temos as revelações dos trovões, mas nós não temos o complemento dos trovões. O que são os trovões, irmão Brana? São as revelações que estão contidas nos 7 selos. Nós temos a revelação do que é o primeiro selo. Nós temos o complemento do primeiro selo, que o espírito do anticristo monta no cavalo branco, denominacional, engana as pessoas. Nós temos o complemento do segundo selo, foi quando o mesmo espírito montou no cavalo vermelho, que matou 66 milhões de cristãos, na chamada Santa Inquisição. E nós temos o terceiro selo, que é o espírito montou no cavalo, com a balança na mão, vendendo o evangelho, mercadejando a palavra, que esse espírito está aí, o primeiro selo está aberto até hoje, esse espírito enganando as pessoas com esse evangelho falso denominacional. Só que esse mesmo espírito que montou nesse cavalo vermelho, na grande tribulação, sob o 6º selo, ele vai montar de novo no cavalo vermelho, e ele vai matar as virgens nécias e os 144 mil judeus. Esse segundo selo, ainda parte desse segundo selo cumprirá dentro do 6º selo. Mas os trovões ainda não estão todos na terra regendo suas vozes. O 4º selo ainda não foi aberto para a humanidade. O anticristo ainda não montou nesse cavalo amarelo denominacional. O 6º selo ainda não foi aberto, a grande tribulação. Então esses 7 trovões não estão na terra consecutivos. Mas quando abrir o 4º selo, meus amigos, quando abrir o 4º selo, automaticamente já abre o 5º selo, já abre o 6º selo e o 7º selo, porque quando a noiva sobe, Satanás desce. Tudo isso está no 7º selo. Quando a revelação do 7º selo for dada à noiva de Cristo sobe no arrebatamento, e Satanás é lançado na terra para reinar sobre seus filhos.
nesse grande concílio ecumênico que vai reunir todas as religiões da terra em torno desse grande concílio. Espero que vocês estejam entendendo, porque essa bandeira vermelha, esse comunismo vai perseguir esse povo que se diz ser cristão. Aí eles vão ter que se unir num grande concílio para se proteger, mas esse grande concílio é uma imagem elegida mesmo. Eles vão ser pegos, porque quando Lúcifer desce na paternidade, desce como pai, porque o homem que está regendo é pai de todos os perdidos, de todos os religiosos. Então é isso aí. Então, é o que eu estou dizendo aqui, porque nesses nomes, Deus trabalha através de nomes. Vocês viram lá que quando Deus encontrou com esses heróis da fé, Deus teve que mudar o seu nome. Com o nome que eles tinham, eles não conseguiriam vencer. Deus teve que mudar Abrão para Abraão, Saulo para Paulo. Vocês estão vendo? Pedro foi mudado o nome. Pedro era Simão, foi mudado para Pedro. Os filhos dos trovões. Todos eles conquistaram, porque o nome foi mudado. O nome foi mudado para que eles viessem alcançar o seu objetivo. Na família do irmão Brana, o nome Brana na família do irmão Brana só tinha 6 letras. Mas quando o pai do irmão Brana foi registrar o irmão Brana, entrou uma letra que não tinha em sua família. O irmão Brana teve que ter 7 letras em seu nome, porque ele tinha que fazer essa obra. É por isso que Deus fala assim: quantos picos tem aquela montanha, quantas letras tem seu nome? 7. O irmão Brana já estava sob a influência do seu próprio nome, o nome vencedor dele. Se o pai dele não tivesse errado naquele nome e botasse com 6 letras, ele nunca poderia fazer a obra que ele fez. Mas quando entrou mais uma letra no nome dele, o nome Brana se tornou perfeito, com 7 letras. Vocês estão entendendo? Perfeito com 7 letras. Pai de nações. Abraão é o mesmo significado, por causa do H-A-M. O profeta fala que H-A-M significa pai de nações. Então, meus amigos, espero que você esteja entendendo que Jesus Cristo, ele não pode fazer nada de errado no nome de Jesus. É por isso que o mundo ainda está de pé, porque o nome que está sobre o mundo é o nome de Jesus Cristo. É o nome da proteção de Deus. É o sangue de Jesus Cristo que é o para-choque que está impedindo ainda desse mundo pegar fogo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sai da intercessão para buscar a sua noiva, o sangue é tirado. E o mundo vai entrar em uma grande convulsão, porque o nome foi tirado. Aí, quando o Senhor Jesus Cristo desce no capítulo 19 do Apocalipse, ele já desce com o nome vencedor dele, que é esse nome que tem a ver com JVHU, que não é Jeová. Aí sim, nesse nome vocês vão ver o que Deus irá fazer, destroçar todos os reinos da terra. Segundo a Bíblia, que vai matar todos os tribunos, os reis da terra, e jogar as carnes dele para as aves do céu comer, os cavalos e tudo mais. Então, nesse nome, que o profeta fala que tem a ver com JVHU, mas não é Jeová, que os tradutores nunca conseguiram chegar perto, e será revelado nos trovões. Quando esses 7 trovões consecutivos estiver na terra, soando suas vozes, aí sim, quando esses 7 trovões estiver na terra, o Senhor Jesus Cristo já levou sua noiva. Quando ele leva a sua noiva, para que vocês venham entender o que é intercessão. O Senhor Jesus Cristo, ele vem buscar nós nas nuvens. Ele não pisa aqui na terra para levar a sua noiva, porque o Senhor Jesus Cristo tem que voltar para interceder para Israel, para salvar 144 mil judeus. Jesus Cristo leva a sua noiva para a ceia das bodas e fica na intercessão para interceder por 144 mil judeus. Depois, no capítulo 19 de Apocalipse, que ele já desce com sua noiva.
Por que o Senhor Jesus Cristo não veio logo na terra, por sua noiva e destrói todos os reinos da terra? Porque existe uma remanescente, existe um povo que depende da intercessão, que depende do sacrifício do Cordeiro. Aquelas pessoas que vão ser salvas lá em Israel, 144 mil judeus, eles vão crer na mensagem de Jesus Cristo. Amém. Aqueles 2 profetas que vão lá profetizar, vão profetizar acerca de Jesus Cristo. Eles têm que aceitar, aqueles 144 mil, eles têm que aceitar Jesus Cristo como o seu Senhor. Porque a Bíblia diz que eles veio para os seus e os seus não receberam. Mas nós que somos os gentios, Deus fez, arrancou os ramos naturais da oliveira e plantou nós no jambuzeiro. O evangelho era para eles, mas eles o recusaram por causa de nós. Deus cegou eles para salvar nós gentios. Mas o evangelho voltará para eles e eles têm que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador lá. E só quem vai aceitar é 144 mil judeus. Espero que vocês tenham entendendo o que é todas essas maravilhas que Deus tem feito através desses nomes. Pois no nome de Jesus o mundo está descansando. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sair da expiação, que levar a sua noiva, olha, meus amigos, o mundo passará por uma grande tribulação. Os demônios vão ter poder no mundo de fazer catástrofe, fazer miséria nesse mundo, porque o para-choque é tirado, o sangue é tirado. Que Deus possa abençoar todos vocês, que vocês entenderem um pouco a respeito dessas pregações. Eu quero agradecer também o povo que me assiste na internet. Eu sempre boto minhas mensagens lá e vejo que tem pessoas que assistem minhas mensagens. Acho interessante. E quero agradecer vocês por ter tentado entender aquilo que falo. Porque aquilo que prego está na contramão do que as religiões pregam. Porque Deus mandou um profeta para nos tirar de dentro dessa confusão religiosa e nos trazer de volta para a palavra. Olha, meus amigos, vocês da internet, esse livro aqui, a Revelação dos 7 Selos. Se um livro desse aqui cair nas mãos de uma pessoa que quer usurpar o Evangelho, ele será um grande homem, um grande pastor. Aqui tem conhecimento, meus amigos, que vocês nem imaginam. Se vocês pegarem esse livro aqui, As 7 Eras da Igreja, da mensagem do irmão Branham, um dia um pregador muito famoso aqui no Brasil, que tem uma rede de televisão e prega o Evangelho, ele estava pregando com uma mensagem do irmão Branham na mão, essa azulzinha que eu não tenho aqui, ele estava pregando com essa mensagem na mão. Vocês não entendem o poder que tem essas mensagens. E esse dirigente falando a respeito, um dia falando a respeito do irmão Branham, falou assim, um grande homem. Mas eles pegam o conteúdo que tem dentro dessa mensagem aqui, ó, mas nunca fala que foi o profeta que pregou. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus, grande Pai Celestial. Amém. Abra o seu entendimento das pessoas, Senhor, para ver e ouvir, Senhor, o que o profeta tem mostrado para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém.